Olá pessoal, hoje eu estou aqui no bairro de Brisa Mar, trazendo para você que está buscando um apartamento pronto para se mudar, prédio novo, um condomínio clube, andar alto e vista mar. O apartamento está belíssimo, todo projetado, com projeto de iluminação, é só você chegar com as malas. Acompanhe o vídeo aqui comigo e se você já gostou, agende a sua visita.